pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tranquilos, preparados para mais uma aula de biologia. Esse é o seu Fique em Casa Aprendendo, eu sou o professor Celso Ramos. Aproveitar a oportunidade para te convidar a seguir-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, tá? Você coloca lá, @plataforma Gonçalves Dias. Também você vai encontrar o site da plataforma Gonçalves Dias no portal do estudante, tá? Você coloca lá no Google, plataforma Gonçalves Dias, portal do estudante, você vai encontrar todas as nossas aulas gravadas, tanto essa que a gente vai ver agora, quanto as demais aulas. Você pode também acessar apostilas. E também nós estamos no YouTube, tá? Coloca lá também nosso canal no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar o assunto de embriologia, nós vamos responder algumas questões. Então eu te convido a ficar ligadinho agora na nossa aula de hoje. Vamos lá. Essa primeira questão, ela diz o seguinte: o desenvolvimento embrionário corresponde a todas as transformações que o zigoto sofre até que se torne um indivíduo. Uma das fases desse desenvolvimento caracteriza-se pela ocorrência de diversas divisões e o surgimento de uma estrutura chamada blastocisto. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que apresenta corretamente o nome dessa fase. Antes da gente ver aqui as alternativas, ele menciona aqui, pessoal, que o desenvolvimento embrionário são essas transformações, né, que o zigoto vai sofrendo. E ele citou aqui as diversas divisões, né, até o surgimento do blastocisto. O que é esse blastocisto? Vocês lembram que quando a gente falava que na hora que o zigoto, aliás, na hora que o óvulo sofre a fecundação pelo espermatozoide, se forma o zigoto, que é também chamado de célula-ovo, tá? Esse ovo, ou zigoto, ele começa a sofrer várias divisões. Nós chamamos essas divisões que ele está mencionando aqui de segmentação. Segmentação ou clivagem, tá? E essa segmentação vai dar origem ao blastocisto. O blastocisto é correspondente à blástula. A blástula. Só que nos seres humanos, a fase de blástula é chamada de blastocisto. Então, eu acabei de responder. A alternativa correta vai ser a letra C. Então, as diversas divisões que vão acontecer até a formação da blástula ou do blastocisto são as clivagens ou segmentação, tá? Então, a gente sempre menciona esses dois nomes porque pode ser que na questão eles coloquem a palavra clivagem ou então a palavra segmentação. Ambas é a mesma coisa. Significa divisão celular por meio da mitose, ok? Então, vamos agora para a próxima questão, que diz o seguinte, ó. Nos organismos multicelulares, após a fecundação, tem início o desenvolvimento embrionário, que nós chamamos de embriogênese, que dará origem ao novo indivíduo. Durante esse desenvolvimento, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, vamos analisar cada uma dessas alternativas de acordo com o que ela está trazendo de informação a respeito da embriogênese. Letra A. A primeira fase do desenvolvimento denomina-se organogênese, originando a mórula. Pessoal, isso aqui está errado. A primeira fase do desenvolvimento embrionário não é a organogênese. Na verdade, a organogênese é uma fase bastante avançada. Como o próprio nome já diz, organo vem de órgão e gênese, origem. Então, origem dos órgãos. Como é que na hora que se forma o embrião já vai formar os órgãos? Não, tem que se formar primeiramente, tem que produzir várias células para originar os primeiros tecidos, para depois esses tecidos originarem os primeiros órgãos, né? É uma sequência lógica. Tá errado. E principalmente porque também ele diz que a mórula, desculpa, que a organogênese, ela origina a mórula. Não, tá? A mórula ela vem antes da organogênese. Depois é que vem a organogênese. Então, primeiro vem quem? A mórula, tá? Depois a organogênese. Só que entre a mórula e a organogênese ainda existe uma fase intermediária, que é a fase de blástula, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Todos os órgãos serão formados por apenas um único tipo de tecido. Você já viu algum órgão que só é feito por um tecido? Lógico que não.
né? Eu tenho, pessoal, cada órgão ele pode ser formado por mais de um tecido. Por exemplo, a nossa pele. A nossa pele ela é feita de tecido epitelial, tá? De tecido conjuntivo, ok? E ainda tem, lá, logo na parte de baixo, ainda tem o tecido adiposo ali formando uma camada chamada de hipoderme, tá? Então, cada órgão tem mais de um tecido, ok? A letra B, então, está errada. A letra C. Por ocorrerem durante o desenvolvimento mitoses e meioses, haverá órgãos haploides e órgãos diploides. Olha que absurdo, né, pessoal? Na verdade, durante o desenvolvimento embrionário, vai acontecer somente mitoses, tá? As células vão se multiplicando, vão dando origem a novas células por divisões mitóticas e não por meio de divisões da meiose, tá? A meiose ela só vai acontecer quando o indivíduo estiver adulto para ele originar as células reprodutivas, no caso do espermatozoide ou do óvulo, tá? Então, não vai acontecer de jeito nenhum meiose durante o desenvolvimento embrionário, somente mitoses. E principalmente nós não temos órgãos haploides e órgãos diploides, tá? Nós só temos órgãos haploides. Desculpa, órgão diploide, tá? Nós só temos órgãos diploides. Letra C está errada também. Uma das fases do desenvolvimento denomina-se gastrulação, que se caracteriza pela formação de folhetos embrionários do arquêntero e do blastóporo. Olha que interessante, isso está correto, tá? Na fase de gástrula, a principal característica dessa fase é que vai ocorrer a formação dos 3 folhetos embrionários. Professor, quais são esses folhetos embrionários? São aqueles primeiros tecidos que se formam durante a formação do embrião. Quais são? Ectoderme, mesoderme e endoderme, tá? A ectoderme ela vai estar ali ajudando a formar todos os tecidos que vão dar origem ao sistema nervoso, por exemplo. Vai dar origem à pele, aos anexos da pele, como, por exemplo, as glândulas que produzem suor, que nós chamamos de glândulas sudoríparas, tá? As glândulas sebáceas, as glândulas que produzem essa oleosidade da pele, tudo isso é originado pela ectoderme. A mesoderme ela vai estar ali ajudando a formar a parte do sistema do tecido muscular, tá? Vai formar os músculos, vai dar origem ao sistema circulatório, ok, pessoal? E a endoderme é o terceiro tecido que vai dar ali origem a toda a parte do sistema digestório, tá? Então, na gastrulação, esses 3 folhetos embrionários são formados. E é interessante a gente salientar aqui que ele está falando aqui o seguinte, que também tem a formação do arquêntero. Olha só, o arquêntero é uma cavidade que fica no meio, na parte interna da gástrula, tá? Que vai originar o intestino, tá? Então, o arquêntero, a palavra arquêntero significa intestino primitivo, tá? E o blastóporo é o canal de comunicação entre o arquêntero, que é o intestino primitivo, com o ambiente externo, tá? Então, esse blastóporo, inclusive, ele pode dar origem à boca e ao ânus, ok? Nos animais que o blastóporo origina primeiramente a boca, nós classificamos esses animais de, anota aí, protostômio. Protostômio, tá? É um animal em que o blastóporo do embrião dá origem à boca, primeiro, tá? Existem outros animais cujo blastóporo vai dar origem, primeiramente, ao ânus. Nesses animais, eles são classificados, nesse caso, de deuterostômio. Deuterostômio. O que é deuterostômio? Um animal em que, quando ele era embrião, o blastóporo desse embrião deu origem, primeiramente, ao ânus. Ok? Então, a letra D está correta. Vamos ver o que tem de errado aqui na letra E. Na letra E é o seguinte, em todos os animais, tá? Na organogênese, ocorre a formação da notocorda. Será que todos os animais ocorre a formação da notocorda? Pessoal, a notocorda ela só vai existir nos animais conhecidos como cordados.
só em embriões de animais cordados. Quem são os animais cordados? Por exemplo, os vertebrados, tá? De maneira geral, peixes, aves, répteis, mamíferos, esses são conhecidos como animais cordados. Existem outros animais que são invertebrados ainda do filo cordado, tá? Mas principais são esses aí, ok? E os animais que não são vertebrados, né, que pertencem a outros filos, eles não vão formar essa tal de notocorda. Então ela só vai existir nos animais cordados. Por isso que a letra E está errada. Vamos aqui para a próxima questão. Ah, sim, e só para explicar para vocês sobre a questão da gástrula, né? Sobre a questão da gástrula e sobre esses folhetos embrionários e também do arquêntero e do blastóporo, é o seguinte, ó. Tá aqui eu tenho o ovo, ou zigoto, ele sofre várias divisões, né? Que chama de segmentação. Depois forma a mórula, que é um monte de célula tudo junto. Com o tempo, ela vai acumular um líquido no interior do embrião. E aí forma o que a gente chama de blástula, tá? Na blástula, ela tem um espaço aqui que tem um líquido. É chamado de blastocele. Blastocele. E aí, ó, veja. Essa blástula vai sofrer uma invaginação numa determinada área. E aí, essa parte aqui, ela vai ser jogada para dentro. Vai diminuir o espaço interno. No lugar da blastocele vai surgir uma nova cavidade, que é essa outra cavidade que está colorida de verde aqui. Nós chamamos essa cavidade de arquêntero. Olha que interessante. O que é o arquêntero? É conhecido como intestino primitivo. Você percebe que quando ele amassou nessa região, formou uma nova camada? Essa nova camada bem aqui, ó, é a endoderme. A endoderme, que é um dos folhetos embrionários que vai dar origem aí ao intestino, tá? Então, aqui, inicialmente, eu tenho uma camada externa pintada de amarelo e uma camada interna pintada de verde, né? Essa externa é a ectoderme, que vai dar origem à pele, aos anexos da pele, né? Ao tecido nervoso. E essa parte interna aqui é a endoderme, que vai ali futuramente formar os órgãos do sistema digestório. Aqui ainda não está presente o terceiro folheto embrionário, que é a mesoderme. Ela vai se formar depois. Mas aqui a gente já tem a fase de gástrula. Na gástrula ocorre a diferenciação ou formação dos folhetos embrionários. Tá? Quais são? Ectoderme, mesoderme e endoderme. E aquele negócio de blastóporo, professor, o que é? O que é o blastóporo? É isso aqui, ó. Você percebe que formou essa cavidade, que é o arquêntero, e ela tem um contato com o ambiente externo por meio de uma cavidade, que é essa abertura aqui. Essa abertura ela é chamada de blastóporo, tá? Nos animais protostômios, o blastóporo dá origem primeiramente à boca. E nos animais deuterostômios, esse blastóporo ele dá origem ao ânus. Então é importante você anotar aí. Quando você classifica se um animal ele é protostômio ou deuterostômio, tá? Então vamos lá. Próxima questão. Qual a diferença no desenvolvimento embrionário entre animais com ovos oligolécitos e animais com ovos do tipo telolécito? Veja, essa terminação aqui, ó, lécitos, no final, significa vitelo. O que é vitelo, professor? Vitelo é uma substância nutritiva que fica ali no interior do ovo, tá? Que futuramente vai servir como alimento para o embrião. Vitelo, ele é uma substância nutritiva para alimentar, fornecer energia e nutrientes para o embrião, tá? Quando o ovo ele tem pouco vitelo, ele é chamado de oligolécito. A palavra essa inicial oligo significa pouco, tá? E esse termo aqui, ó, telolécito, quer dizer que o vitelo ele fica em uma das extremidades do ovo, acumulado. E é um ovo que tem muito vitelo, tá certo? Durante as aulas teóricas de embriologia, eu expliquei para vocês que quanto mais vitelo existir no ovo, na parte onde tem essa grande quantidade de vitelo, vai se dividir menos. Onde tem menos vitelo, é a parte do ovo ou zigoto que vai se dividir mais. Então,
como eu tenho dois tipos de ovos com quantidades diferentes de vitelo, os dois vão se dividir de forma diferente, tá certo? Então, o que vai diferenciar é o tipo, a maneira como ele se divide, a maneira como ele sofre a clivagem. É o tipo de segmentação do ovo que vai diferenciar. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo mais fácil. Vamos lá. Olha aqui, ó. Nesse ovo, ele tem pouco vitelo, tá? No ovo do anfioxo, que é um animal parecido com um peixe. Então, como ele tem muito pouco vitelo, você vai perceber que esse ovo ele vai sofrer muitas divisões aqui e todo ovo, né, vai sofrer divisão. Veja, você não vai perceber que tem uma parte se dividindo e outra não. Você percebe que tudo se divide de maneira igual. Vai formar todas células do mesmo tamanho. Então, é holoblástica, uma segmentação do tipo holoblástica. O que significa holoblástica? Todo o ovo está sofrendo divisão. Então, é holo. Holo significa todo, tá? E é igual, por quê? Forma célula de mesmo tamanho. Agora, vamos ver o ovo do tipo telolesto. Exemplo, é o ovo dos répteis e das aves. É um ovo do tipo telolesto. Esse ovo tem muito vitelo mesmo. Mais vitelo de um lado e menos vitelo do outro. Na parte que tem mais vitelo, não vai sofrer divisão. Olha aqui, ó, por exemplo. Nesse ovo aqui, o vitelo está todo acumulado só aqui nessa parte que está pintado de vermelho. Então, a divisão celular ela vai acontecer somente nessa região. Ó. Olha aí, ó. Vai formar um disco, né? Um disco germinativo. Uma região é o chamado de polo animal. É a região onde o animal vai se desenvolver. Na parte que tem vitelo acumulado, que é a parte de baixo, ó, que é o ovo visto de cima, tá? Essa aqui é uma visão vista de cima. Nessa imagem aqui, eu estou vendo ele de lado, tá? Eu desci a minha visão, eu estou vendo ele mais de perfil. Veja, o vitelo está acumulado todo aqui embaixo. A divisão aconteceu só nessa parte de cima, ok? Por quê? Porque aqui tinha menos vitelo e aqui tinha muito vitelo. Então, onde tem muito vitelo, não sofre divisão. Por isso que a divisão, a segmentação aqui, ela é meroblástica. Mero quer dizer o quê? Metade. A divisão no ovo vai acontecer pela metade. Só uma parte do ovo se divide e a outra parte não se divide, tá? E é discoidal. Como assim discoidal? Porque vai acontecer divisões numa região semelhante a um disco, só numa superfície, que é exatamente nessa superfície onde o animal vai se desenvolver, como, por exemplo, acontece nos ovos de aves e de répteis. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós mostramos as diferenças entre os tipos de segmentação. Aqui, quando acontece divisão no ovo com pouco vitelo, tá? E no ovo com muito vitelo, como eu mostrei para vocês. Próxima questão. Durante a gestação humana, observa-se o aparecimento de anexos embrionários que desempenham funções importantes para o desenvolvimento do feto. Uma dessas estruturas é o saco vitelínico, destacado na imagem. É isso aqui, ó, que tá destacando aqui. A presença do saco vitelínico evidencia a descendência humana a partir do seguinte tipo de ancestrais. Quais são? Veja, pessoal, nos seres humanos, eles possuem o saco vitelínico. Professor, o que é o saco vitelínico? É um saquinho cheio de vitelo, cheio de substância nutritiva, que nas aves e nos répteis é bem desenvolvido, tá? Nos animais que põem ovos, ou animais ovíparos, ele é bem desenvolvido. Por quê? Porque nesses animais que põem ovos, o animalzinho vai crescer dentro do ovo e ele não tem como ele receber alimento de ninguém de fora. Então, todo o alimento, todos os nutrientes têm que estar presentes no ovo, lá no saco vitelínico. Nos mamíferos, eles possuem saco vitelínico, só que ele é reduzido a tal ponto que ele desaparece e vai dar origem ao cordão umbilical, juntamente com outro anexo embrionário, que nós chamamos de alantoide, tá? Então, isso aqui evidencia a descendência humana a partir de quem? A partir dos animais ovíparos, pessoal. Porque nos animais ovíparos, o saco vitelínico é bem desenvolvido, tá? Então, a gente falou
de embriologia, a gente respondeu algumas questões, a gente relembrou sobre as divisões celulares, os anexos embrionários. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que todos fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.